E aí, bebê, vamos lá, administração financeira e orçamentária, tá? Vamos entender primeiro o que diz respeito à administração financeira e orçamentária, também conhecido como direito financeiro, tá? Então, o que nós vamos estudar? O objeto de estudo da administração financeira e orçamentária é o orçamento público. O orçamento público nada mais é que um instrumento de planejamento da administração pública no que diz respeito à previsão de suas receitas e também à fixação dos seus gastos, tá? Então, em regra, a administração pública brasileira, o que ela faz? Ela prevê a receita e fixa os gastos que ela vai ter durante um ano. Como que eu faço essa previsão? Através de vários fatores, como, por exemplo, a receita que eu tive nos últimos 3 anos. Eu pego também o contexto econômico, Brasil e mundo globalizado, dentre outros indicadores aí para eu fixar a receita, tá? Então, nós temos aqui, primeiramente, as funções econômicas do Estado. Então, a primeira função econômica é a função alocativa. O que seria a função alocativa? Bem, uma das principais funções do Estado, o que é? Cuidar do interesse público, cuidar da coletividade. Se eu não tivesse o Estado, eu não ia conseguir fazer essa função alocativa, porque a função alocativa ela busca justamente tentar atender toda a coletividade. Aqui é o que eu viso principalmente o serviço público e os bens públicos. Então, sem a função alocativa, eu não ia ter transporte público, eu não ia ter linha rodoviária, né, as rodovias, as ferrovias. Por quê? Porque a função alocativa ela aloca os recursos do contribuinte para o que diz respeito à coletividade, a iluminação pública, a saúde pública, a educação pública. Então, a função alocativa é justamente o Estado alocar de forma proporcional e de forma a atender o interesse da coletividade para onde vai o dinheiro público, tá? Sem o Estado, cada um ia cuidar do seu interesse privado e eu não ia conseguir formatar bem essa questão do serviço público, beleza? Exemplo, energia, transporte, que mais? Fornecimento de água, esgoto e dentre outros serviços públicos, tá? Função distributiva, diz respeito à equidade. Equidade, ou seja, diz respeito à distribuição de renda. Bolsa Família mesmo é um programa da função econômica distributiva do Estado. É distribuir renda, é tentar diminuir as desigualdades sociais, conforme o artigo 3º da Constituição. Terceira função, função estabilizadora, ou seja, a função estabilizadora visa prioritariamente a política fiscal, a política de arrecadação, a estabilidade da economia, o combate à inflação, o câmbio, dentre outras atividades, ou seja, manter a nossa moeda, manter aí a estabilidade econômica dentro do país, beleza? Então essas são as funções econômicas do Estado, tá? Dentro da estabilizadora eu posso ter aqui também a reguladora, né? Então, tem algumas organizadoras adotam também, vai falar de uma quarta função que, na verdade, está dentro da estabilizadora, que é o quê? Função reguladora ou regulatória, que é o que faz, por exemplo, as agências reguladoras, normatizam um determinado setor econômico, fiscaliza, se precisar, pune, né? Isso também é função do Estado, a função reguladora, beleza? Que regula mercados. Aí nós temos, então, os tipos de orçamento. A doutrina enumera, basicamente, 6 tipos de orçamento, tá? Primeiro tipo de orçamento é o orçamento clássico ou tradicional. É aquele orçamento cujo foco são simplesmente os gastos. Então, como que funciona o orçamento tradicional? Eu espero a receita entrar, aí eu gasto. E vou tentar prestar conta do gasto. Eu não tenho um planejamento a longo prazo. Eu não tenho uma previsão de receita e despesa. À medida que vai chegando o dinheiro, eu vou gastando, tá? Então, esse é o clássico ou tradicional. Lá atrás, o Brasil já adotou o orçamento clássico ou tradicional. Existe também o orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? É aquele que, independente de ter sobrado receita ou de ter ficado despesa para pagar do ano para o outro, eu zero tudo, as contas, e começo do zero. Por isso chama base zero. Ele não se vincula ao exercício anterior. Beleza? Existe também o orçamento participativo, que também é conhecido como orçamento democrático. É aquele em que, por exemplo, eu tenho aqui no meu município, o prefeito de tempos em tempos reúne a população, né, através aí das associações de bairro, né, e tenta discutir para aquela região quanto que ele tem de previsão de receita e para onde deve ir esse recurso. Se é para saúde, se é para educação, se é para iluminação pública. Então, orçamento participativo ou democrático, tá? É um
povo participa diretamente, através de audiências públicas de um modo geral. Eu tenho um orçamento incremental. Incremental é um orçamento rígido, aquele que muda quase nada do ano para o outro. De um ano para o outro, né, ele é totalmente rígido. De um ano para o outro eu faço pequenos incrementos, pequenos ajustes, tá? Então, diferente do base zero, o base zero não tem vínculo com o exercício anterior. O incremental já possui esse vínculo, tá? Então, ele é bem rígido nesse sentido. Faça alguns, de um exercício para o outro, alguns incrementos, alguns ajustes, beleza? Orçamento de desempenho. Orçamento de desempenho também era baseado no exercício anterior, ou seja, aquelas dotações que tiveram melhor performance no exercício anterior são as que vão ter mais dotação orçamentária, mais recursos para gastar no exercício atual. Então, esse é o famoso orçamento de desempenho. E o Brasil, professor? O Brasil adota qual tipo de orçamento? Atualmente, a gente trabalha com orçamento programa, que é um orçamento que tem como principal características metas muito bem definidas, tá? Então, o orçamento é dividido em programas de governo. Então, para cada programa eu tenho um orçamento, eu tenho da onde vai vir a receita e para onde vão ser os gastos. Então, ou seja, é um orçamento muito bem planejado, muito bem definido. Então, evita aqui qualquer tipo de desperdício. Aqui você vai ver claramente o princípio da economicidade, tá? No orçamento programa. Então, a ideia do orçamento programa é eu ter metas bem definidas em cada área do governo. E assim que eu alcanço elas, né, eu consigo aí manter o equilíbrio das receitas com as despesas. Beleza? Então, aqui os tipos de orçamento. Então, partindo lá para a última parte da nossa aula de hoje, princípios orçamentários, meu querido. Então, principais deles, vamos lá? Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Os instrumentos orçamentários do governo federal, estadual, municipal e distrital, conforme a Constituição Federal de 88, é feito através de 3 leis: PPA, LDO e LOA. O que quer dizer PPA? Plano plurianual. É um plano onde o governo vai dar as suas metas para 4 anos, tá? Eu tenho a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dita as prioridades do que vai ser feito pelo governo no próximo exercício. E eu tenho a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que a gente conhece, né? Atualmente, o orçamento propriamente dito. Bem, todos 3 são leis de iniciativa do Executivo que depende de autorização do Congresso. Na verdade, apesar de ser uma lei, ela não tem caráter normativo. O Legislativo, nesse momento, ele faz uma autorização, tem um caráter autorizativo, tá, do Legislativo, uma vez que é o Legislativo que fiscaliza as contas do governo. Beleza? Segundo princípio, princípio da unidade ou totalidade. O que fala o princípio da unidade ou totalidade? O princípio da unidade ou totalidade é aquele que fala o seguinte, que o orçamento, todas as contas, despesas, todas as modalidades de orçamento do governo tem que estar num documento só. Tem que estar totalmente no mesmo instrumento. Então a gente vê, dada a complexidade das contas do governo, eu tenho dentro do orçamento de um ente federativo 3 grandes peças, ou 3 grandes partes: orçamento fiscal, orçamento de investimento, né, e o orçamento de seguridade social. O que seria isso? Vamos lá. Orçamento de seguridade social. Seguridade social, segundo a Constituição, compreende saúde, previdência e assistência social. Então, para esses 3 serviços, eu tenho uma parte do orçamento que é separada, que justamente vai prever de onde vêm as receitas e qual a previsão de gastos com a Seguridade Social. Aqui na Seguridade Social estão quase todos os programas sociais do governo: Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa Aquilo, Minha Casa Minha Vida. Está aqui, ó, Seguridade Social, não é? Então é previdência, saúde, previdência e assistência vai estar aqui. Então você vai ver que a maioria, não todos, a maioria dos programas vão estar aqui, tá? Tudo que é vinculado à educação, tudo que é vinculado à saúde, o SUS no caso, tudo que é vinculado a qualquer tipo de assistência, tá? Beleza? Tranquilo? Bem, aí eu tenho orçamento e investimento. Investimento é o orçamento que está dentro do quê? Está dentro aí dos lucros que o Estado vai ter. Professor, onde é que o Estado tem lucro? Bem, você sabe que as entidades estatais, ou elas prestam um serviço público, ou elas exploram atividade econômica. Nesse caso, exploração de atividade econômica se dá por empresa pública, sociedade de economia mista, e aquelas empresas em que o Estado tem maior ou menor participação, mas que visam lucro. Então, aqui, elas vão estar aqui, ó.
Investimento. Beleza? Fiscal é o restante. Orçamento fiscal, basicamente, são as receitas e despesas que não estão no orçamento de investimento e nem na Seguridade Social. Beleza? Tranquilo? Bem, terceiro princípio, o princípio da universalidade. Quer dizer o quê? Que todas as despesas e todas as receitas do governo que vão ser executadas dentro daquele exercício fiscal, que bate com o ano civil, que bate com o ano bancário, que seria, né, um ano, tem que estar dentro do orçamento. Então, eu só posso, por exemplo, ter um gasto se eu tiver previsão de receita lá na lei orçamentária. Caso contrário, eu não vou poder executar. Beleza? Nem que isso feito através de emenda posterior à lei, mas tem que ser feito. Beleza? Orçamento bruto. Orçamento bruto diz respeito ao seguinte, que as despesas do governo não podem vir de forma líquida, tem que vir de forma bruta, tem que vir da forma mais realista possível para facilitar o seu controle. Tá? Então, ou seja, a despesa que vai estar lá e a receita tem que ser bruta, não pode ter descontos, beleza? Porque ela tem que traduzir a realidade e assim facilitar também o controle por parte do Legislativo e dos tribunais de contas. Beleza? Princípio da unidade ou periodicidade. Tanto o PPA, como a LDO, como a LOA, eles vão ter projeções anuais e revisões anuais. Vem comigo, volta aqui um pouquinho, olha só. A LDO era anual, então todo ano, anual. A LOA também, a lei orçamentária é anual. O PPA é de 4 anos, mas o PPA tem revisão anual. Todo ano é feita a revisão do PPA. Então, o governo ele trabalha com projeções anuais, tá? E quadrimestrais no caso do PPA. Beleza? Vamos lá, voltando aqui. Princípio da exclusividade. Salvo raras exceções, que nós vamos falar mais para frente, dentro da lei orçamentária só pode ter previsão de receita e despesa, não pode ter mais nada, tá? Princípio da não afetação ou vinculação. Qual que é a regra? Que também tem exceções, porque são princípios. Qual que é a regra? As receitas públicas necessariamente não estão vinculadas a determinadas despesas. Por exemplo, imposto, via de regra, imposto não tem vinculação. Posso gastar, eu, chefe do executivo, com o que eu quiser. Salvo algumas exceções de vinculação, como é o caso de verbas destinadas à saúde e educação, tá? Mas o princípio é, qual que é a regra? A regra é que a receita não está afetada, não está vinculada a nenhum tipo de gasto, beleza? Para o executivo ter liberdade de fazer sua administração. Princípio da especificação ou especialização. Meu querido, eu tenho que fazer de forma bem específica, aqui você vai ver que está muito ligado aqui à exclusividade. Só vai ter no orçamento receita e despesa. Tudo que diz respeito a receita e despesa é bem específico, tá? É bem discriminado. Eu tenho também o princípio da discriminação. Aí quer dizer o seguinte, que vai estar a receita e a despesa lá no orçamento, vai estar discriminada de forma bem detalhada, bem descrita, para qualquer pessoa que for apreciar, qualquer técnico, qualquer pessoa que tem interesse em ver o orçamento, tem entendimento claro daquilo ali, tá? Puxando esse princípio, eu tenho da clareza ou inteligibilidade, ou seja, a linguagem tem que ser acessível a quem é de direito. A linguagem tem que ser acessível a quem vai trabalhar em cima disso daí. Beleza? Tranquilo? Princípio do equilíbrio. O que que fala o princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio fala que a receita orçamentária tem que bater com a despesa. Então, a lei orçamentária, sempre eu vou estar vendo essa questão. Despesa e receita tem que bater. Tem que estar junto, certo? E bate? Nunca, jamais serão. Sempre, ultimamente não anda sobrando receita nenhuma, anda só sobrando receita. Aí você vai ver que despesa, você vai ver que essa despesa ela entra no próximo orçamento lá, como restos a pagar ou despesa de exercício anterior. Princípio da publicidade, princípio geral da administração pública, também se aplica que é o direito financeiro, diz respeito à transparência, à prestação de contas. Então, a própria Constituição fala que o Poder Executivo, a lei 4320 de 64 também fala que o Poder Executivo tem que fazer relatório bimestral da sua execução orçamentária, beleza? Princípio da unidade de tesouraria, ou seja, cada ente da federação, todas as receitas devem cair numa mesma conta, que é o regime de caixa único, ou unidade de tesouraria. Então eu tenho o Tesouro Nacional, o Tesouro Estadual, o Tesouro Municipal. Então, a regra é que toda vez que eu pago uma taxa, uma contribuição, um imposto, vai cair na conta do Tesouro, tá? Princípio da precedência
é aquele que fala que eu tenho que usar todos esses instrumentos, PPA, LDO e LOA, para depois fazer a execução orçamentária, tá? Então, a gente vai fechando aqui essa primeira parte aí da distração financeira orçamentária. Próxima aula, a gente fala sobre PPA, LDO e LOA. Aqui não, aqui é diferencial, negão. Fui!